O que é que Skip fez por si nos últimos 35 anos? Há muito tempo, salvou-me o meu vestido preferido. horas com Teresa Pereira. Boa noite. O governo italiano decidiu punir 3 oficiais da polícia por causa da violência na cimeira do G8 em Génova. Um inquérito revelou que houve abuso de direitos e brutalidade na atuação da polícia. Por isso, os 3 oficiais vão ser transferidos. O governo italiano reagiu com prontidão ao primeiro relatório sobre os incidentes durante a cimeira do G8 em Génova. 3 oficiais da polícia vão ser transferidos. A punição é aplicada aos 3 oficiais responsáveis pela manutenção da ordem durante o encontro dos líderes, o prefeito da polícia da cidade, o supervisor da segurança e o chefe da unidade antiterrorista. O relatório do Ministério Italiano da Administração Interna não deixa dúvidas. Nele se afirma que a polícia cometeu erros graves e que agiu com violência gratuita durante a cimeira. A atuação mais controversa da polícia registou-se no ataque ao Fórum Social de Génova, onde foram detidas mais de 90 pessoas e 60 ficaram feridas. O primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi prometeu fazer luz sobre os acontecimentos de há 2 semanas e tomar as medidas adequadas. As investigações aos incidentes durante a cimeira do G8 ainda não terminaram. O Parlamento italiano e o Ministério Público de Génova têm em curso os seus próprios inquéritos. A violência em Génova saldou-se no morto, mais de 400 feridos e centenas de detidos. 3 generais muçulmanos vão a caminho de Haia para serem julgados por crimes de guerra. É a primeira vez que oficiais superiores muçulmanos são inculpados pelo Tribunal Internacional, que está a julgar os crimes cometidos durante a guerra na ex-Jugoslávia. Os generais são acusados de ter ordenado execuções de civis e prisioneiros de guerra, uso de reféns como escudos humanos, pilhagem e destruição de aldeias. O Ministro das Finanças está otimista e garante que não há recessão em Portugal. Para Oliveira Martins, o abrandamento económico dos últimos meses é condicionado pelo mau momento das economias mundiais. Guilherme de Oliveira Martins recebeu formalmente pela primeira vez os diretores-gerais do Ministério das Finanças. Antes mesmo do início dos trabalhos, o anfitrião pediu uma maior dignidade da máquina fiscal, uma engrenagem que o ministro quer que seja mais fiscalizada, porque no combate à fraude o exemplo começa logo nas repartições de finanças. Prosseguiremos com intransigência e determinação o combate à fraude e à evasão fiscais, e o combate pelo apuramento total de responsabilidades quando haja dúvidas ou suspeições no funcionamento da administração fiscal. Sem facilidades nem imediatismos, é assim que Oliveira Martins quer pautar o desempenho neste Ministério. Garante que Portugal não está em recessão. Para o Ministro das Finanças, a desaceleração do crescimento económico não é preocupante, porque em grande parte é condicionada pelas travagens no resto do mundo. O déficit público dentro dos limites do Pacto de Estabilidade é também um dado certo para o Ministro. Quanto à inflação, Oliveira Martins assegura que o pior já passou. Os números hoje conhecidos relativamente à inflação apontam um crescimento zero no mês de julho, o que significa, pela primeira vez, uma inversão consistente da tendência de alta que verificamos. O ministro também se referiu à agenda que herdou de Pina Moura. Oliveira Martins fala agora de reformas sem sobressaltos e sem sacrifícios. Introduziremos a componente ambiental na tributação. Cuidaremos, em especial, dos menores rendimentos e das pequenas e médias empresas. Trabalharemos com as autarquias locais para que a evolução da tributação do património se faça gradualmente e de modo seguro, sem sacrifícios nem sobressaltos. Maior rigor e mais verdade é o que o ministro pretende para as finanças públicas e garantiu hoje que todos os meses o Tribunal de Contas vai ter de facto números para fiscalizar. As contas do Estado podem assim ser acompanhadas ao longo do ano.
Durão Barroso foi visitar o cemitério de Santa Cruz, em Dili. O líder do PSD fez questão de prestar homenagem aos timorenses mortos durante o massacre de 12 de novembro de 91. A reportagem é da enviada especial da RTP a Dili, Ana Cardoso Fonseca. Cemitério de Santa Cruz, Dili, 9h30 da manhã. Em nome do PSD português, Durão Barroso presta homenagem aos mártires da independência timorense. Todos aqueles que deram a vida para que Timor-Leste pudesse tornar-se independente e ser uma terra de liberdade. Espero e desejo que o seu sacrifício não tenha sido em vão. Já a caminho do aeroporto e do regresso a Lisboa, Durão Barroso visita a Academia de Polícia. É aqui que, entre portugueses e timorenses, desejar a todos muito sucesso nos vossos estudos para polícias de Timor. Se forma a futura polícia daquele que será o primeiro país independente do século XXI. Independente e democrático, acrescenta Durão Barroso. Embora ainda haja algumas nuvens de preocupação, penso que predomina a esperança. Durão Barroso abandona Timor-Leste com a certeza de que vai voltar para a independência. Só não arrisca nem sabe se será como o primeiro-ministro de Portugal. Ana Cardoso Fonseca e Pedro Valador, RTP, Dili. Falta cerca de 1 hora para o arranque dos Mundiais de Atletismo de Edmonton, no Canadá. Várias são as esperanças portuguesas para chegar ao pódio. O primeiro a entrar em prova é Luís Novo. Ele vai correr na maratona, uma prova que vai poder acompanhar em direto aqui na RTP1 daqui a pouco, a partir da 1h40 da manhã. É o único representante português na maratona. Aos 31 anos, Luís Novo participa pela segunda vez nos Mundiais de Atletismo. A primeira foi há 2 anos em Sevilha, onde conseguiu um surpreendente 4º lugar. Em Edmonton, Luís Novo sabe que vai ser difícil igualar Sevilha, mas nem por isso deixa de acreditar nessa possibilidade. Sou eu que vou começar a abrir em termos da participação dos atletas portugueses. Pronto, espero que faça uma prestação que empolgue os outros atletas também para fazerem cada um o seu melhor. E pronto, quanto ao meu 4º lugar de Sevilha, não digo que é impossível repetir, mas é um bocado difícil, mas sinto-me bem, não estou sem problemas nenhum, portanto estou bem descontraído e tudo pode acontecer. O percurso também é favorável, temos bom clima, vamos a ver. Durante os 42 km da corrida, os atletas vão atravessar a cidade de Edmonton. Entre as torres que identificam o centro e uma paisagem deslumbrante, o rio Saskatchewan fica sensivelmente a meio do percurso. Em Edmonton são menos 7 horas do que em Portugal. À hora da corrida deverão estar cerca de 20 graus centígrados, o que faz prever uma prova muito equilibrada. Quanto mais não seja pelo 4º lugar conquistado em Sevilha, Luís Novo vai ter certamente uma palavra a dizer. Com imagens de Edson Tanaka, Paulo Martins, RTP em Edmonton, nos 8º Campeonatos do Mundo de Atletismo. Mais uma vitória espanhola na volta a Portugal em bicicleta. Angeledo, da milanesa MSS, foi o primeiro a cortar a meta na segunda etapa entre o Seixal e Santiago do Cacém. Uma chegada ao sprint que não provocou mudanças, já que Constantino Zabala, da Kelm, continua a vestir a camisola amarela. O pelotão deixou o Seixal e partiu rumo a Santiago do Cacém. A luta pelas metas volantes animou a etapa 2 da volta. E nesse capítulo o destaque vai para Pedro Martins, da Gresco Tavira. Bem cedo se lançou no ataque à camisola branca, que acabou por conquistar, juntando-a assim à azul da montanha. Quilómetro 43, inicia-se a fuga de um quarteto. Roger Lucia, da Jodofer, Alberto Fernandes, da Jastel, Ruben Martin, do Tavira e Miguel Manteiga, do Paredes. Chegaram a ter 2 minutos de vantagem. Mais atrás sucediam-se as quedas que envolveram, por exemplo, Fábio Roscioli, da Jastel, e José Azevedo. A corrida foi controlada pela Kelm, a equipa do camisola amarela Tino Zabalha. Só que a fuga foi anulada e no último quilómetro a milanesa MSS preparou a chegada, propícia a Angeledo. O espanhol não desiludiu e venceu a segunda etapa. Aqui são chegadas mais a meu jeito.
mais uma vez foi um excepcional trabalho da equipa da Maia Milanesa MCS, que voltou a acreditar no seu sprinter. Salvatore Começo da SAECO foi segundo, Cândido Barbosa da Ibanesto ficou no terceiro lugar. A amarela mantém-se na Kelm, Constantino Zabalha continua na liderança da Volta a Portugal. Boa Vista e Futebol Clube do Porto vão discutir o primeiro troféu da época futebolística. Apesar de algumas ausências em ambas as equipas, o jogo da Supertaça vai servir para os adeptos conhecerem melhor os reforços de achadrezados e portistas. Grandes expectativas para o primeiro troféu da época. A Supertaça vai dar oportunidade para ver as renovadas equipas de Boa Vista e Porto. Os campeões nacionais prometem não acusar as saídas de delitos, Rui Bento e Wellington. Os boavisteiros, sem alterar a filosofia, reforçaram-se em quantidade e qualidade. Com Petit castigado e Jorge Couto não convocado, caras novas como Glauber ou Serginho podem ser titulares numa equipa que promete manter a competitividade habitual. No Futebol Clube do Porto, as alterações são bem maiores. Mudou o treinador e toda a filosofia de jogo. E a revolução de Otávio faz-se sentir na convocatória. Alenichev, secretário, Costinha e Paulinho Santos são alguns dos não convocados. Cia Schneider e Paulo Costa também ainda não são opção. E Barra, Frederic e Rafael podem ser trunfos para o Porto conquistar o primeiro troféu da época. A Supertaça vai ter de ficar entregue neste jogo, que vai ter transmissão em direto na RTP1 a partir das 21 horas. Amanhã o céu vai estar limpo em todo o país e as temperaturas também vão subir. Máximas de 25 graus no Porto, Lisboa e Bragança 28, Coimbra 26, Castelo Branco 30, Évora 31 e Faro 33. Nos Açores, períodos de céu muito nublado, com máximas de 26 graus em Santa Cruz das Flores e Horta e 25 em Ponta Delgada. Poucas nuvens na Madeira, com 26 graus no Funchal e 25 no Porto Santo. 5 tartarugas foram hoje devolvidas ao mar, ao Largo de Sagres. Depois de vários meses de recuperação num parque aquático em Albufeira, no Algarve, as tartarugas voltaram agora ao seu habitat natural. Ficaram longos meses neste lar artificial. Eva, Bruno, Miguel Ângelo, Bula e Alvor, tartarugas marinhas, deram à costa debilitadas, umas contaminadas pelas águas, feridas, outras apenas cansadas da migração. Foram entregues pelas entidades oficiais ao Zoomarine para umas férias e cuidados médicos merecidos. É fazer reabilitação o mais rápido possível, de forma a que o tempo em que passam connosco seja o mínimo, de forma a que possa voltar em condições ao selvagem. Hoje estas tartarugas tinham uma viagem marcada que ia de novo mudar as suas vidas. Iam voltar ao mar e estavam a preparar tudo para a partida. A pequena Eva ainda teve de deixar um pouco de sangue e pele para ajudar os cientistas a estudar a espécie. E durante mais de uma semana trabalharam para a engorda. É importante que estejam preparados para estar uns dias ou umas semanas em busca do alimento sem grande sucesso, mas isso não será problema porque, ao contrário do que às vezes se julga, é normal um animal passar temporadas em que não tem por simplesmente alimento e que anda em busca dele, mas depois onde encontrar e onde ficar bem, com quase toda a certeza. Chegadas ao local de embarque, Sagres rumaram a 8 milhas da costa, já longe das correntes fortes e do perigo das redes dos pescadores. Ainda tiveram alguns segundos de dor para serem marcadas. É que todas as espécies de tartarugas marinhas estão em risco de extinção devido à poluição e à invasão humana das praias onde procriam e pouco se sabe delas. Se este animal voltar a ser capturado por um acaso qualquer, sabemos o percurso que o animal terá feito. Começava depois uma autêntica entrega ao domicílio. Eva foi a primeira a regressar ao mar imenso. Miguel Ângelo despediu-se a seguir, depois de ter vindo de avião de um parque da Irlanda, de propósito para as águas mais quentes a sul. Missão cumprida para a equipa de tratadores, mas fica uma saudade. É um animal especialmente ativo e energético e não sei, acho que é difícil explicar às vezes algumas afinidades, mas eu fico satisfeito mesmo por saber que ele agora já está novamente no seu habitat. As 5 tartarugas seguiram o seu caminho natural. Daqui a poucos meses deverão estar ao largo da Flórida. Um final feliz para estas tartarugas. Foi o 24 Horas. Bom fim de semana. Até amanhã.